Fala, galera do Nuvens de Valores. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Nesse vídeo vamos estudar o gráfico mensal e semanal de Magazine Luiza, já que hoje foi o fechamento da semana e ontem foi o fechamento do mês de outubro. Então vamos estudar os dois gráficos. Ressalto, sempre são apenas estudos, não é recomendação, são apenas alguns estudos que faço e compartilho com vocês uma maneira de auxiliá-los nos investimentos, mas não é recomendação, é apenas para demonstrar como que você pode utilizar as médias para realmente estudar o gráfico e você tomar a sua melhor decisão sem precisar de outras pessoas ou até mesmo de casas de análise, bancos. Vamos lá então, começando por Magazine Luiza, nessa sexta-feira, fechamos os R$ 8,86, a gente começa o mês com uma queda de 6,34%. E o que a gente observa? Mês de outubro, tivemos também um mês de queda, um candle vermelho, queda de 2,47%. Primeira coisa que a gente gosta de ver no gráfico mensal, vamos trazer aqui um zoom out. As nuvens de Shimoku permanece vermelha no futuro, gráfico abaixo das nuvens, então pela nuvem a gente continua com um movimento mais baixista, uma tendência mais realmente de queda. Lembrando que a gente vai buscar no canal movimentos de tendência, a gente não vai ficar estudando tanto a questão da sobrecompra, da sobrevenda, porque a ideia é realmente ficar sempre de preferência a favor das médias. Então a gente observa também que a nossa linha de atraso, nossa linha azul, ela sempre está atrasada no gráfico, a Chico Span. Interessante, quando ela corta acima do preço, ela cortou abaixo do preço mais ou menos aqui na região de 77,90, ou seja, cortou abaixo do mensal aqui de Magazine Luiza, equivalente mais ou menos de janeiro, março de 2022. Então está há vários meses essa linha sempre atrasada. Observe que a gente está aqui em outubro de 24, a linha ainda está em setembro de 22. Então, quando ela cortou aqui o preço, ela cortou, na verdade, aqui quando também cortou a nuvem. A gente está abaixo de todas as médias no gráfico mensal. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de ver é pelo menos quando retoma as nossas médias verdes aqui do nosso canal. A primeira verde está na região dos 12,52, a outra, que é a de Shimoku, na região do 15,64. Então seriam os pontos para quem sabe, a gente acreditar numa retomada aí de Magazine Luiza no gráfico mensal. Observe que está abaixo de todas as médias. Quando que começou a ficar menos interessante Magazine Luiza? A gente observa que aqui no candle de março de 20, abril de 20, quando foi a pandemia, fez suporte, ou seja, as médias estavam alinhadas para cima e fez suporte na nossa média vinho e nas nossas médias amarelas. Aqui a média lenta do Shimoku e as médias de 20. Retomou, poderia marcar uma máxima para fazer uma entrada, ou jogar no gráfico menor, semanal, diário, buscar uma entrada de acordo com o operacional de vocês. Ressalto sempre, não é recomendação, a gente observa apenas aqui a movimentação do ativo em relação aos indicadores. Então a gente interpreta com vocês os indicadores, a gente não tenta fazer projeções para o futuro. Eu não tenho como saber se Magazine Luiza vai voltar para os 20, 30, 40, 50, 60 reais, apenas uma fotografia de como está hoje. A gente observa que desde esse candle de março de 21, quando perdeu as médias verdes, já era um momento de atenção. Perdeu as médias, se afastou, voltou a tentar fechar acima das médias. Observe como a média aqui rápida do Shimoku deixou um pavio superior robusto. Já era um momento de atenção, perdeu uma mínima, poderia fazer uma saída, pelo menos buscar um alvo aqui nas amarelas e na vinho. Ou seja, teria vendido por volta dos 202, 203 reais, pegado pelo menos aí nos 183, 170 reais. A gente observa aqui, rasgou as médias, deixou outro candle feio aqui no mensal, as médias pretas, a zona preta que a gente fala é a zona de 50, uma zona muito importante para a gente aqui no canal, deixou o pavio superior robusto, indicando uma possibilidade de continuação de tendência baixista, e foi o que aconteceu. Mas muita atenção, porque muitas vezes o gráfico no tempo maior, por exemplo, aqui no tempo mensal, ele vai deixando algumas pistas e rastros da movimentação do ativo. Vamos trazer também rapidamente o semanal. Não esqueçam de deixar seu like para acompanhar aqui o nosso canal. A gente observa por muito tempo o Magazine Luiza fez uma forte tendência altista. A gente trouxe muitas vezes Magazine Luiza, e algumas vezes até eu repito alguns conceitos que a gente gosta de estudar. Pode ficar um pouco repetitivo o vídeo, mas a ideia é realmente vocês aprenderem junto com a gente aqui, como a gente gosta de fazer a leitura. Observe, teve um candle muito importante em novembro de 2020, estamos aqui no gráfico semanal, vem deixar um suporte nas médias amarelas, na nossa média vinho, que são as nossas médias de 20 e a lenta do Shimoku. Aqui teve uma tentativa de suporte, percebe?
fechou um topo, veio fazer um suporte, aqui uma tentativa de renovar o topo, falha, quando começa a perder novamente a média de Shimoku aqui, eu já poderia ajustar, por exemplo, meu stop aqui na mínima desse candle, ou seja, um stop no 234,95, ou até mesmo já sair da minha posição, se eu fiz uma entrada aqui, ou seja, perdeu essa barra aqui, importante, em janeiro de 21, tá? Perdeu a mínima. Para quem gosta de entrar a favor de barras grandes, interessante também fazer algum gerenciamento de risco, mas a gente já teria um topo, um fundo, um topo, perdeu aqui essa vela, rompeu, então a gente já tem topo, fundo, uma estrutura baixista aqui no gráfico semanal, já seria um momento de atenção. Rasgou as médias de 50 aqui, essas médias pretas, ou seja, não respeitou, aqui reforçou uma ideia de movimento forte de queda, deixou o pavio na nuvem, olha só que interessante como o Shimoku funcionou direitinho aqui em Magazine Luiza, na gráfico semanal. Então aqui a gente está estudando a mesma coisa, só que num gráfico menor aqui com você. Então aqui, quando ele já fez essa estrutura, já ficaria muito atento. Então, a gente observa, caiu sem dó. A gente trouxe aqui para vocês uma possibilidade, tentativa de reversão de movimento. Quando ele começou a ganhar as 3 médias, aliás, as 4 médias aqui, as 2 verdes, as 2 amarelas e também a vinho, né? 5. Bateu na 50 aritmética, devolveu, rompeu a média aritmética, devolveu. Aqui realmente, quando a gente vê essa nuvem grossa, assim, ela é uma nuvem muito forte para ser rompida. A gente também já trouxe no canal a possibilidade de bater, voltar. Então realmente aqui seria uma região forte de resistência em virtude da nuvem de Shimoku. Quando ele voltou a fechar novamente aqui, a última vez que ele ficou mais interessante, fechou aqui acima das médias, perdeu a média a partir de junho de 23, já era o momento de ficar novamente atento, e ele aqui fez uma forte queda, ó, deixa pavio nas médias amarelas, lateraliza, depois perde novamente algumas regiões de suporte, e olha só, semanal também bem prejudicado. A gente gosta de ver quando ele começa a pelo menos ganhar as médias amarelas, para depois ganhar vinho. E aí a gente acredita que quando ganha essas médias, tem uma possibilidade, quem sabe, de buscar as pretas e as nuvens. Mas realmente o ativo está com um movimento forte de queda. A gente gosta de observar também a nossa linha de atraso aqui, a Chico Span, essa linha azul quando corta o preço, ou seja, estamos distantes ainda para ter algum cruzamento aqui dessa linha. Muita atenção. Tá? Quanto mais distante aqui, mais a gente pode interpretar como uma possibilidade, a gente não tem como adivinhar o futuro, uma possibilidade de continuação do movimento. Interessante quando ela começa a adentrar os candles e depois corta acima, indicando um momento, uma retomada de momento mais comprador em Magazine Luiza. Então, aqui olha só, nuvem vermelha há muito tempo no semanal de Magazine Luiza. Claro, em algum momento pode ter algum tipo de reversão, como a gente viu aqui há muito tempo atrás em Magazine Luiza. Olha só. Deixa eu até mostrar aqui em 2015, 16, ou seja, caindo. Observa, ganha as médias amarelas, depois o outro ganha a média vinho, ganha as médias pretas, tá? Acelera, venho aqui buscar suporte nas médias verdes, que é a média de 9 e a exponencial e a Tenkan, a média rápida de Shimoku, e aqui foi embora. Né? Portanto, quando rompe, testa a média e mostra força, alguma superação de massa, renovando aqui a máxima, para a gente acreditar no movimento de reversão. Observe como a linha de atraso do Shimoku cortou, também reforça uma possibilidade, mas enquanto essa linha não corta, a gente fica apenas observando e muitas vezes corta e dá errado. Mas é importante quando dá errado, já de preferência estopar para não causar grandes perdas aí no patrimônio de vocês. Ressalto, são apenas estudos que a gente divide, nenhum indicador é infalível, seria bom ver algum indicador que fosse infalível, mas a gente não tem. Então, a gente fecha a semana aqui só para trazer nos 8,86 e a gente fecha esse candle semanal com uma queda de 2,96%, uma mínima de 8,78. Então foi a mínima aí das últimas semanas e meses aí de Magazine Luiza de muito tempo, até mesmo anos aí. Muita atenção, mas a gente continua aqui sempre na torcida dos comprados, porque a maioria dos nossos inscritos e investidores, pessoa física, são investidores na ponta compradora, então a gente não torce pelos ativos, quando a gente faz análise a gente não faz torcida, mas a gente sempre torce por vocês. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, se quiser deixar algum comentário de expectativa de Magazine Luiza para as próximas semanas, meses, ou até mesmo para 2025, deixe seu comentário, forte abraço, invistam sempre com responsabilidade e até uma próxima, bom final de semana.